Como Ló, muitos estão escolhendo com os olhos e não com o coração de Deus, e o preço dessa escolha é a perda da comunhão da paz e da direção divina. Você está em um desses lugares. No mundo em que vivemos muitas vezes, somos atraídos por lugares que, à primeira vista, parecem promissores, cheios de oportunidades e beleza. Mas, no fundo, são armadilhas disfarçadas, cenários carregados de engano e trevas. E o mais perigoso é que muitos só percebem isso quando já perderam a paz, a comunhão com Deus, a clareza espiritual e, por vezes, até a própria alma. Antes de começar, se essa mensagem tocar seu coração, deixe um nos comentários e se inscreva. Não perca o final. Tem uma revelação poderosa te esperando. Ló, sobrinho de Abraão, é um retrato nítido disso. Quando teve que escolher onde habitar, ele levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, verdes, atraentes, férteis. Era uma terra promissora aos olhos naturais. Mas a Bíblia diz que ele foi armando suas tendas até Sodoma, uma cidade marcada pela impiedade e pela corrupção. Ele não buscou direção do Senhor. Ele decidiu com os olhos e com a carne. E foi exatamente isso que destruiu sua história. Sodoma representava tudo que Deus abominava, mas Ló estava tão envolvido com as vantagens daquele lugar que não percebeu o que estava colocando em risco. E o que começou como uma escolha aparentemente estratégica se tornou uma sentença de ruína. Ele perdeu seus bens, perdeu sua esposa, perdeu sua tranquilidade e quase perdeu as filhas para a devastação daquele ambiente. Tudo isso começou porque ele foi para um lugar onde Deus não mandou. O que isso tem a ver com você, Shudo? Porque talvez você esteja em ambientes que Deus nunca quis que você pisasse. Talvez esteja trabalhando em um local onde a presença dele é ignorada, mas o dinheiro te prende. Talvez esteja convivendo com pessoas que te puxam para longe da luz. Talvez tenha colocado seus pés em relacionamentos compromissos, negócios, amizades ou até mesmo hábitos que à primeira vista pareciam uma bênção. Mas hoje você sente que estão te sufocando espiritualmente. O fogo da fé se apagou. A voz de Deus ficou distante. E você se pergunta o que aconteceu. Eu te digo, você pode ter entrado em Sodoma sem perceber. O mais perigoso desses lugares não é o que se vê por fora, mas o que eles fazem por dentro. Eles moldam sua mente, desgastam sua alma, silenciam sua sensibilidade espiritual. E quanto mais tempo você permanece ali, mais difícil se torna sair. Por isso, o Senhor está te alertando hoje, não para te condenar, mas para te libertar. Porque existe um ponto onde o lugar deixa de ser geográfico e se torna espiritual. Um território onde a alma se afasta da presença de Deus e se torna refém das trevas. Olhe para o que aconteceu com a esposa de Ló. Ela estava sendo retirada daquela cidade pela misericórdia de Deus, mas ainda estava com o coração preso ao que havia deixado lá. Ela olhou para trás e, naquele instante, sua vida se congelou, literalmente, virou uma estátua de sal, um memorial da consequência de quem não consegue soltar os lugares que Deus já julgou. Muitos hoje estão exatamente assim. Não conseguem avançar na fé porque ainda estão presos a lugares que Deus já declarou. Saia daí. Lugares de pecado, de influência maligna, de desvio de vaidade, de orgulho. E por mais que tentem servir a Deus,
seus pés continuam atados a Sodoma. Mas você precisa entender, Deus não vai te abençoar enquanto você estiver no território que Ele já condenou. É necessário romper, cortar, abandonar, sair. Quantas bênçãos estão sendo adiadas porque você insiste em permanecer onde a presença de Deus não habita? Quantos planos divinos estão sendo bloqueados porque você ainda não rompeu com certos ambientes, certos círculos, certos hábitos? Deus, é claro, em 2 Coríntios 6, verso 17. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Ele não disse para discutir, ele não disse para negociar. Ele disse: saia. Você quer ver sua fé ser restaurada? Saia do lugar que te enfraquece. Você quer voltar a sentir a presença de Deus com poder? Corte o acesso da sua alma aos ambientes que entristecem o espírito. Você quer paz? Pare de visitar o caos. Você quer salvação? Então, pare de brincar com o abismo. Há muitos cristãos hoje vivendo com aparência de piedade, mas sem poder algum, porque vivem entrando em lugares espirituais que Deus mandou evitar. Ambientes carregados de murmuração, de fofoca, de sensualidade, de incredulidade. Eles acham que podem suportar aquilo, mas aos poucos a fé vai morrendo. O zelo desaparece, a alma se acostuma com o erro. E quando percebem, estão distantes de tudo que um dia viveram com Deus. Ló não percebeu que sua tenda estava cada vez mais próxima da destruição. Talvez você também não esteja percebendo, mas hoje o Senhor te confronta com amor e verdade. O lugar onde você está te aproxima de Deus ou te afasta dele? Essa pergunta não pode ser ignorada. Ela define seu destino. Quer ser abençoado por esta palavra? Comente amém e curta o vídeo. Fique até o fim, porque algo surpreendente vem aí. Existem lugares onde o cristão deve entrar como luz, como sal, como testemunho. Mas há outros onde a única direção que o céu nos dá é fuja. E é justamente nesses que muitos estão se perdendo porque querem manter um pé no altar e outro na cidade do juízo. Mas Jesus foi claro. Em Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Se Deus está te mostrando hoje que você está num lugar errado, não discuta com Ele. Não racionalize. Não espere mais sinais. Obedeça. Saia. Porque aquele que ouve a voz de Deus e permanece em obediência, este sim será guardado do mal e viverá a plenitude da graça. Você sabe exatamente que lugar é esse. Talvez não seja físico, talvez seja uma rotina, uma atitude, uma amizade, mas seja o que for, se te afasta de Deus, se rouba a tua intimidade, se silencia a tua fé, esse lugar é Sodoma. E Sodoma não é lugar para quem foi chamado para viver na presença de Deus. Ainda há tempo para sair, ainda há misericórdia, ainda há escape. Mas você precisa se mover. Porque quem continua onde Deus não está, mais cedo ou mais tarde, vai provar o peso de estar longe do seu favor. Não é apenas onde você está, é o que esse lugar está fazendo com sua alma. Primeiro lugar, o lugar da zombaria. Ambientes onde Deus é ridicularizado. Há lugares onde o coração do homem se desvia, não por causa do ódio, mas pela indiferença, pela zombaria disfarçada de humor
pela banalização do que é santo. E quando o cristão começa a achar graça do que desonra a Deus, ele já não está mais andando no caminho da retidão. Ele está sentado à mesa dos escarnecedores e nem percebe. Há um espírito de zombaria que se espalhou na terra como uma praga invisível, e muitos mesmo dentro das igrejas já estão contaminados. O Salmo 1 declara com clareza. Em Psalms 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Note a progressão. Primeiro, o homem anda com os ímpios. Depois, se detém no caminho dos pecadores e, por fim, se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o ciclo da contaminação espiritual. Começa com a exposição, se consolida com a permanência e se consuma com o conforto no erro. Zombar de Deus não é apenas rir de uma piada ofensiva, é tolerar o desrespeito à santidade como se fosse algo comum. É assistir a um programa que ridiculariza os valores do reino e não se incomodar. É se calar diante de blasfêmias, porque não vale a pena discutir. É considerar exagero defender a santidade quando o mundo inteiro está debochando. E pouco a pouco, o que antes te feria o espírito, agora apenas passa despercebido. Isso é um alerta. Isso é um sintoma de adormecimento espiritual. Há crentes que já se acostumaram a viver cercados de zombarias. A fé virou um detalhe. A Bíblia, um adorno, o culto, uma tradição, e o fogo do Espírito apagado pelas piadas, pelas músicas, pelas influências que zombam do que Deus ama. E o mais assustador é que essa zombaria nem sempre vem de fora. Ela muitas vezes se instala dentro do coração, quando a reverência desaparece, quando se canta sem temor, quando se ora sem atenção, quando se lida com as coisas santas como se fossem banais. A palavra é clara. Em Galatians 6, verso 7, não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A zombaria atrai juízo. A irreverência é uma provocação direta ao céu. E Deus jamais permitirá que sua santidade seja pisoteada sem consequência. Quando o nome dele é ridicularizado, ele se levanta com justiça. Veja o exemplo dos homens que zombaram de Eliseu por causa da sua aparência. Sobe calvo, diziam. Em 2 Kings 2, versos 23 e 24. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Eles estavam zombando não apenas do profeta, mas da autoridade de Deus sobre ele. E ali, diante de Deus, foram julgados não por causa de um insulto qualquer, mas porque trataram o sagrado com desprezo. A zombaria é um veneno que mata a reverência. E a reverência é a base de toda comunhão com o Altíssimo. Talvez hoje o zombador já não esteja lá fora, mas esteja sendo alimentado por dentro através da tela do celular, da televisão, dos vídeos que você assiste e ambientes virtuais que você frequenta. Deus não apenas vê o que você faz fisicamente, Ele sonda o que você alimenta dentro do seu espírito.
Quando você compartilha conteúdos que desprezam os princípios bíblicos, quando você consome entretenimento que afronta a fé cristã, você está dando risada com o mundo, enquanto o céu chora pela sua cegueira. E não se engane, a zombaria também pode estar nas festas, nos ambientes onde o pecado é celebrado, onde a impureza é exaltada, onde a santidade é motivo de escárnio. Se você crê que Deus fala, hoje, deixe um like e se inscreva no canal. Assista até o final para uma surpresa que vai impactar sua fé. Quantas festas começam com música alta e terminam com vergonha, embriaguez e vazio? Quantos cristãos frequentam esses lugares e depois se perguntam por que não conseguem mais orar? Por que não sentem mais a presença de Deus? Porque há ambientes onde o Espírito Santo não entra. E se você vai até lá, você vai sozinho. E sozinho, você não suporta. A esposa de Ló é um exemplo profundo. Mesmo sendo arrancada da cidade pelo próprio anjo do Senhor, ela olhou para trás, não apenas com os olhos, mas com o coração. Ela sentia saudade daquilo que a estava matando, e naquele instante perdeu tudo. Ela foi julgada não por permanecer fisicamente em Sodoma, mas por ainda habitar espiritualmente naquele ambiente. E há muitos hoje que não estão mais em certos lugares, mas os lugares continuam dentro deles. Isso é zombar da graça. Deus não nos chamou para rir com o mundo, mas para chorar com os que choram e nos alegrarmos com a verdade. Deus não nos chamou para a roda dos escarnecedores, mas para a comunhão dos santos. E se você não vê mais problema em sentar na mesa onde Deus é desprezado, então talvez seja a hora de perguntar quem está controlando o seu coração. A zombaria destrói o temor, e sem temor não há sabedoria, não há comunhão, não há proteção. A alma que brinca com o sagrado perde o direito de ser guardada pelo sagrado. O fogo de Deus não queima onde há desprezo. O Espírito não permanece onde há escárnio. O céu não visita onde o nome de Deus é usado em vão. Por isso, hoje o chamado é para a vigilância, para um rompimento radical com todo o ambiente que zombou da sua fé, da sua entrega, do seu chamado. Não aceite estar onde Deus é insultado. Não aceite ouvir o que desonra o nome dele. Não compartilhe o que entristece o Espírito. Você foi separado. Você foi comprado por preço de sangue. Você não pertence mais a esse mundo. Então, por que ainda rir com ele? Os lugares da zombaria espiritual são como armadilhas invisíveis. Eles parecem divertidos e inofensivos, mas são como anzóis. Envolvem, prendem e arrastam. E quando você menos espera, está distante, frio, irreconhecível. O coração endureceu. A mente ficou cética. A alma se acostumou com a ausência de Deus. E o vazio espiritual vira rotina. Mas hoje Deus te desperta. Hoje Ele te chama para sair dessa roda, para abandonar o assento da irreverência, para fechar as portas do seu coração à zombaria. Porque onde há reverência, há glória, onde há temor, há presença, e onde há presença, há transformação. Deus quer restaurar em você o senso da santidade, o fogo da adoração verdadeira, a reverência que gera intimidade. Mas para isso você precisa deixar. A roda precisa se levantar do lugar onde zombam daquele que morreu por você.
Porque o que está em jogo aqui não é a sua reputação, é a sua alma. Segundo lugar, o lugar da vaidade e do orgulho, onde o ego é exaltado e Deus é esquecido. Há lugares que não zombam de Deus com palavras ofensivas, mas o fazem com algo ainda mais perigoso, a exaltação do homem. Ambientes onde o nome de Jesus é apenas um enfeite, mas o centro da atenção é o ego humano, o status, a beleza, a performance, a reputação. Lugares onde o som da vaidade abafa a voz do Espírito Santo. E o mais trágico é que muitos cristãos confundem esses lugares com bênção, quando na verdade são armadilhas brilhantes que conduzem à queda. A vaidade é sutil, ela se veste bem, ela fala bonito, ela aparenta zelo, mas no fundo é o orgulho disfarçado de espiritualidade. O ego inchado é um inimigo mortal da intimidade com Deus. E quando alguém se aproxima de ambientes onde a glória do homem é celebrada e Deus é esquecido, aquilo que parecia um lugar de honra se torna um campo de destruição espiritual. Foi assim na construção da Torre de Babel. Em Gênesis 11, verses 1-4. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E disseram: Vamos edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Eles não estavam construindo para a glória de Deus, mas para a própria exaltação. Queriam ser lembrados, admirados, aplaudidos, queriam alcançar o céu sem se submeter ao céu. E Deus desceu, confundiu suas línguas e interrompeu aquele projeto, porque onde o orgulho governa Deus, não permanece. Essa cena se repete todos os dias. Pessoas envolvidas em projetos ministérios, plataformas e empreendimentos aparentemente espirituais, mas cujo verdadeiro propósito é a própria promoção. O nome de Deus é usado, mas não adorado. A Bíblia é citada, mas não obedecida. O altar é construído, mas quem é colocado nele é o homem, não Cristo. E então, nos perguntamos: por que tantos líderes caem? Por que tantos ministérios se tornam vazios? Por que tantos crentes se sentem secos, mesmo estando cercados de grandeza? A resposta é clara. A vaidade tirou Deus do centro. Billy Graham dizia com frequência: a cruz de Cristo mata o orgulho. E é por isso que tantos evitam a cruz, porque ela confronta, humilha, quebra a aparência, expõe a realidade interior. A cruz não nos deixa vangloriar. Ela nos lembra que somos pó, que fomos salvos pela graça, que tudo o que temos vem de Deus. Mas a vaidade odeia isso. A vaidade quer aplausos, não arrependimento. Ela quer plateia, não quebrantamento. E muitos estão hoje em lugares onde o aplauso do mundo é mais valorizado do que a aprovação do céu. Antes de tudo, comente glória a Deus. Se você quer mais conteúdos assim, inscreva-se e não saia. O final vai te surpreender. Há igrejas onde a vaidade virou liturgia, cultos, onde se mede quem canta melhor, quem se veste com mais elegância, quem prega com mais carisma. O palco virou passarela, o púlpito vitrine, o louvor espetáculo e o Espírito Santo silenciado. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. E quando o coração do homem sobe ao trono, o trono de Deus é rejeitado. Cuidado!
com os lugares que alimentam o seu ego. Cuidado com os ambientes onde todos te elogiam, mas ninguém te confronta. Onde você é sempre certo, mas nunca quebrantado. Onde o sucesso se tornou o ídolo e a simplicidade do evangelho é vista como fraqueza. O orgulho precede a ruína e não é um provérbio vazio, é uma lei espiritual. Onde há soberba, haverá queda. Não é uma questão de se, mas de quando. Jesus nos ensinou que o maior no reino é o menor entre os homens, que o caminho da exaltação passa primeiro pela humilhação, que quem quiser salvar a vida deve perdê-la. Mas isso soa como loucura em ambientes dominados pela vaidade, porque nesses lugares tudo gira em torno da imagem. E onde a imagem é mais importante que a essência, o evangelho já foi trocado por outro evangelho, aquele que agrada os olhos, mas não transforma o coração. Quantos hoje estão exaustos, tentando sustentar uma imagem que nunca foi exigida por Deus? Quantos estão endividados para parecerem prósperos, forçando sorrisos para parecerem felizes, fingindo santidade para parecerem espirituais? Tudo isso é vaidade, é orgulho em trajes religiosos. E enquanto você continuar se alimentando disso, sua alma permanecerá vazia. A vaidade também se infiltra nas comparações, no desejo constante de ser melhor que o outro, de ter mais seguidores, mais reconhecimento, mais influência. Isso não é zelo pelas almas. Isso é fome de aprovação. E a fome de aprovação humana é insaciável, porque o mundo sempre exigirá mais. Quando você vive buscando ser visto pelos homens, deixa de ser encontrado por Deus. O orgulho é tão perigoso que contaminou até o céu. Lúcifer, querubim, ungido, cheio de luz e beleza, quis subir acima de Deus. Ele disse: subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. E na Isaías 14, versos 13 e 14, tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. E foi lançado para baixo. O mesmo Espírito que lançou Satanás do céu, hoje lança muitos para longe da presença de Deus. Porque o orgulho cega, endurece e derruba. Por isso, o Senhor te alerta: cuidado com os lugares que fazem você se esquecer de quem você era antes da graça, antes da cruz, antes do perdão. Cuidado com os ambientes onde ninguém mais fala de arrependimento, mas todos falam de visibilidade. Onde o importante não é o quanto você ora, mas o quanto você aparece. Onde a alma não é alimentada, mas o ego sim. Há um caminho seguro, o da humildade, o da simplicidade, o da entrega sincera. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus se assentava com os pequenos. Jesus rejeitou as ofertas de glória terrena. Ele escolheu a cruz e, se queremos segui-lo, também teremos que descer. Porque no reino de Deus, descer é subir, perder, é ganhar, servir, é reinar e morrer. Para o mundo, é viver para Cristo. Se o ambiente onde você está te faz sentir maior do que os outros, mais importante, mais digno, mais santo, cuidado. Talvez você tenha se afastado da cruz sem perceber. Talvez você esteja caminhando para a Torre de Babel enquanto pensa que está subindo ao céu. Mas o céu não se conquista com tijolos de vaidade. Ele só é acessado por quem se dobra, por quem se humilha, por quem reconhece: sem ti, Senhor, eu nada sou. Cuidado
com os lugares que fazem você esquecer que foi Deus quem te sustentou até aqui. Porque quando o homem se exalta, Deus se afasta. Mas quando o homem se quebranta, Deus se manifesta. E onde ele está, não há espaço para orgulho. Há apenas graça, verdade e glória. Mas a glória que pertence a ele e a mais ninguém. Terceiro lugar, o lugar do ocultismo disfarçado, onde demônios se escondem por trás do entretenimento. Vivemos em uma geração que aprendeu a rir daquilo que deveria temer e a consumir o que deveria rejeitar. O mal já não chega de forma escancarada. Ele se disfarça, se adapta, se apresenta como arte, cultura, entretenimento. E é exatamente isso que torna esse lugar tão perigoso, o ocultismo disfarçado. Não se trata apenas de cultos escuros ou rituais abertamente satânicos, mas de práticas, símbolos e conteúdos que carregam em si o espírito das trevas e que muitos, inclusive cristãos, estão consumindo sem discernimento. A Bíblia não nos deixa em dúvida. Em Deuteronomy 18, versos 10-12, não se achará entre vós quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Isso não é uma opinião, é uma advertência direta do próprio Deus. Ele não diz que é perigoso, ele diz que é abominável. Ele não diz que é duvidoso, ele diz que é inaceitável. E mesmo assim, quantas casas cristãs hoje têm seus cômodos preenchidos com conteúdos inspirados em feitiçaria? Quantos celulares estão carregados de músicas com letras que invocam forças ocultas? Quantos filmes e séries com temas demoníacos são assistidos com naturalidade por quem professa a fé em Jesus? Não se trata apenas de curiosidade. Trata-se de comunhão com as trevas. O que entra pelos olhos e pelos ouvidos afeta diretamente a alma. Não há como glorificar a Deus e entreter-se com o que o ofende ao mesmo tempo. Vamos lá. Se essa palavra te edificar, curta, comente e se inscreva. Fique até o último segundo, há uma mensagem especial para você. O rei Saul aprendeu isso da pior maneira possível. Em 1 Samuel 28, versos 7-8. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha espírito de necromancia, para que eu vá a ela e a consulte. E Saul se disfarçou, vestiu outras roupas, e se foi ele e 2 homens com ele, e chegaram de noite à mulher. Quando se sentiu rejeitado por Deus, em vez de se humilhar e buscar arrependimento, ele procurou uma médium, a feiticeira de Endor, para consultar o espírito do profeta Samuel. Aquela atitude selou sua queda. O mesmo rei que havia expulsado os médiuns e adivinhos do meio de Israel, agora buscava neles uma palavra. Isso mostra o quanto o desespero espiritual pode levar um homem a se aliançar com o que ele mesmo um dia combateu. E Deus não poupou Saul. Ele foi derrotado, humilhado e morreu sem honra. Tudo porque abriu uma porta para o ocultismo, mesmo tendo sido ungido. Hoje, essa mesma tragédia se repete de outras formas. Lares adoecidos, espiritualmente filhos rebeldes, casamentos
em colapso, ansiedade incontrolável, pesadelos constantes. Tudo isso, muitas vezes, não tem origem física ou emocional, mas espiritual. Portas foram abertas através de conteúdos que pareciam inofensivos. O inferno não precisa de muito espaço. Ele entra por uma fresta e, quando encontra uma casa sem vigilância, ele se instala. As músicas que exaltam a morte, a promiscuidade e a idolatria espiritual não são apenas arte, são instrumentos. Cada letra que glorifica o pecado é uma semente plantada na alma. Cada batida que invoca espíritos com nomes disfarçados está moldando a atmosfera espiritual da sua casa. E muitos estão se perguntando: por que não consigo orar? Por que não tenho mais sede da palavra? Porque tudo parece seco e sem direção. A resposta está no que tem alimentado o espírito. Os jogos que envolvem magia, rituais, pactos, símbolos antigos e portais são mais do que diversão. Eles são ensinos disfarçados. São portais de doutrina invertida, ensinando a nova geração que o sobrenatural pode ser controlado, que os mortos podem ser consultados, que se pode flertar com as trevas sem consequências. Isso não é apenas um risco, é uma contaminação. O mesmo vale para desenhos infantis, séries de fantasia, festivais populares, tatuagens de sigilos, ocultistas, mantras que são repetidos sem entendimento, aplicativos que ensinam astrologia e cartomancia. Tudo isso é o que a Bíblia chama de camuflagem do mal. Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, verso 14, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E se o diabo pode se disfarçar de luz, imagine o que ele pode fazer com uma canção, um filme, um símbolo, uma frase. A guerra espiritual não se trava apenas no culto. Ela se dá dentro da sua casa, na tela da sua TV, nas playlists do seu celular, nas palavras que você permite ecoar na sua mente. Deus nos chamou para ser santos, não seletivos com a santidade. Ele não disse: afaste-se do mal escancarado. Ele disse, em 1 Tessalonians 5, verso 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Isso inclui o que é apresentado com filtros bonitos, com sorrisos sedutores, com capas atraentes. Você pode até não estar indo ao inferno, mas o que está entrando na sua casa pode estar trazendo o inferno para dentro dela. E é por isso que Deus está te alertando hoje, não para te colocar medo, mas para te trazer discernimento, porque não se pode esperar paz onde há pacto com as trevas. Não se pode esperar bênção onde se celebra o que Deus abomina. É tempo de purificação. É tempo de olhar para cada ambiente da sua casa, cada armário, cada tela, cada áudio e perguntar: isso glorifica a Deus ou abre espaço para o inimigo? É tempo de fazer como Josué e declarar em Joshua 24, verso 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não só com palavras, mas com ações, com escolhas, com renúncia, com santidade. Se há objetos consagrados ao mal na sua casa, tire-os. Se há músicas que promovem o pecado, delete-as. Se há séries que zombam da fé, cancele-as. Se há jogos que ensinam feitiçaria, abandone-os. Se há hábitos que flertam com o oculto, confesse-os e os abandone em nome de Jesus, porque aquilo que você tolera, você atrai, e aquilo que você atrai começa a te moldar.
A presença de Deus não coabita com ídolos. O Espírito Santo é santo e onde há sujeira espiritual, ele se afasta. O que está em jogo não é seu conforto, é sua alma, sua família, seu destino eterno. Não permita que o que parece pequeno hoje se torne um gigante amanhã. Lembre-se, Golias começou como apenas uma ameaça, até que alguém teve coragem de enfrentá-lo com a verdade e a autoridade de Deus. Hoje é dia de enfrentamento, dia de fechamento de portas, dia de quebrar alianças com o ocultismo disfarçado, porque a liberdade só vem quando a luz invade as trevas e a luz que liberta é a verdade. E a verdade hoje está sendo anunciada. Você foi comprado por preço de sangue para viver em santidade, não em comunhão com as obras das trevas. Deus está te chamando de volta à vigilância. E a vigilância começa dentro de casa, dentro da mente, dentro do coração. Limpe o altar, expulse o que não glorifica o nome do Senhor. E então, a paz, que excede todo entendimento, voltará a habitar no lugar onde o inimigo um dia foi tolerado. Quarto lugar, o lugar da frieza espiritual. Ambientes onde a fé morre lentamente. A frieza espiritual não começa com uma queda abrupta, mas com concessões sutis, um pensamento adiado, uma oração esquecida, uma comunhão negligenciada, uma palavra ignorada. E quando se percebe a alma, já não responde como antes. Já não há mais lágrimas na adoração, nem temor ao ouvir a palavra, nem urgência em buscar a presença de Deus. A fé não morre com um grito. Ela se apaga no silêncio da negligência, no comodismo das rotinas que parecem inofensivas, mas que lentamente drenam a vida do espírito. Jesus falou à igreja de Laodiceia em Revelation chapter 3, verses 15 to 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão é o estado mais perigoso da alma, porque engana. Faz o crente achar que está bem, quando na verdade já foi desligado da fonte. A pessoa morna não é aquela que rejeita Deus, mas aquela que o suporta. Ela vive com aparência de fé, mas sem essência, com palavras certas, mas sem vida no altar. Há ambientes que promovem exatamente essa condição. São relacionamentos que abafam a paixão espiritual, conversas que desviam o foco do eterno para o trivial, famílias, onde Deus só é lembrado em tragédias, círculos sociais, onde o nome de Jesus é tratado como formalidade e não como senhorio. A alma que permanece nesses lugares vai lentamente se adaptando à ausência de fervor e, quando menos se espera, o fogo já se apagou. Não é preciso pecar abertamente para perder a presença de Deus. Basta se acostumar com uma vida sem oração. Basta achar normal viver sem discernimento. Basta parar de lutar contra o pecado e começar a aceitá-lo como parte do cotidiano. O diabo não tem pressa. Ele sabe que se conseguir te manter morno, você já está suficientemente longe para não causar impacto algum no reino. Há ambientes onde o louvor se torna difícil, onde a Bíblia fica fechada por semanas, onde o culto virou rotina, e não encontro onde orar juntos parece constrangedor e falar de Deus provoca incômodo.
não porque há rejeição explícita, mas porque tudo ali já foi moldado por uma neutralidade que afasta o fervor. E o crente começa a dizer: está tudo bem? Deus sabe. Mas o que Deus sabe é que o fogo que um dia queimava já se tornou cinza. Esses ambientes não são fáceis de identificar porque não são escandalosos, são disfarçados de normalidade. São aqueles lugares onde ninguém te confronta, mas também ninguém te inspira. Onde não há perseguição, mas também não há presença. Onde não há pecado declarado, mas também não há santidade buscada. São zonas neutras que vão drenando a alma até deixá-la seca. Quantos já não conseguem mais jejuar porque perderam o sentido? Quantos já não conseguem mais chorar na presença de Deus porque se tornaram resistentes ao toque do Espírito? Quantos já não ouvem mais a voz do céu porque o barulho das distrações se tornou parte da mobília espiritual? A frieza chegou sem pedir licença e hoje domina o ambiente. Mas ainda há tempo. Voltar ao primeiro amor exige consciência e decisão. A consciência de que algo foi perdido. A decisão de te buscar até reencontrar. O Espírito Santo não se ausenta de repente. Ele se entristece, se cala e, por fim, se afasta. Mas ele sempre deixa um chamado. Volta. Volta para a oração sincera. Volta para os cultos com lágrimas. Volta para a palavra com fome. Volta para a intimidade que fazia seu coração arder. Há pessoas hoje vivendo cercadas de fé, mas frias por dentro. Participam, mas não se conectam. Ouvem, mas não se quebrantam. Estão presentes, mas já não estão despertas. Porque a frieza roubou aquilo que o mundo não vê, mas que Deus valoriza, um coração inflamado pela verdade. E é esse fogo que o inferno teme. Por isso, o inimigo trabalha tanto para apagar. Ele não precisa te empurrar para o abismo de uma vez. Basta te manter indiferente, morno, passivo. Jesus não pediu templos lotados. Ele pediu corações queimando. Ele não se impressiona com números. Ele procura intensidade. E se você perdeu isso, o céu hoje te chama para recuperar. Porque o que o Senhor tem para a sua vida não se manifesta em ambientes de acomodação espiritual. O mover de Deus exige atmosfera de fé viva. E fé viva não nasce onde tudo é raso, mas onde há entrega profunda. Observe seus ambientes, suas companhias, suas conversas, seu tempo. Se tudo isso não está te aproximando de Deus, está te afastando. Não existe neutralidade no reino. Ou se avança, ou se esfria, ou se busca com intensidade, ou se estaciona na superficialidade. O que parece apenas rotina pode estar te matando por dentro. E o Espírito te diz: volta antes que seja tarde. Talvez o ambiente mais gelado não seja ao seu redor, mas dentro de você. E é aí que a palavra entra como fogo para aquecer o que endureceu, para iluminar o que se apagou, para reviver o que parecia morto. Mas você precisa permitir, precisa desejar, precisa reconhecer: Senhor, eu me esfriei. E então, Ele começará a soprar novamente sobre as brasas adormecidas. Não aceite viver sem ardor. Não aceite uma fé sem chama. Não aceite um evangelho sem vida. Porque Jesus não morreu para te tornar religioso. Ele morreu para que você fosse cheio do Espírito. E o Espírito nunca foi frio. Ele sempre veio com fogo, com poder, com transformação. E é isso que Ele quer fazer de novo em você. Onde a frieza espiritual se instala,
O diabo reina com silêncio, não com guerra, mas com passividade. Não com gritos, mas com distrações. Não com violência, mas com rotina. Mas hoje o Senhor está te acordando, está te chamando, está dizendo: levanta-te, desperta, acende a luz porque há mais. Há um novo tempo, há uma nova chama, esperando ser reacendida. Não espere sentir vontade. Haja pela fé. Comece a orar, mesmo que pareça seco. Comece a jejuar mesmo sem força. Comece a adorar mesmo em silêncio. E pouco a pouco, o fogo voltará. E quando voltar, ele consumirá tudo o que é morno, tudo o que é morto, tudo o que é inútil. Porque onde há fogo, há purificação, há direção, há glória. Volte ao primeiro amor antes que a frieza tome conta de tudo. Volte antes que a fé vire apenas memória. Volte antes que a alma esqueça como é viver no fogo da presença. Porque Deus ainda está aqui e Ele não desiste de quem reconhece que precisa voltar. Quinto lugar, o lugar da religiosidade sem transformação, onde Deus é usado, mas não adorado. Há lugares que parecem santos, mas estão vazios da presença. Lugares onde o nome de Deus é mencionado, mas o coração dele está longe. Ambientes onde se canta, se prega, se ora, mas tudo é mecânico rotineiro, sem vida, sem quebrantamento, sem direção do Espírito. Esse é o lugar da religiosidade sem transformação. É o mais sutil, o mais enganoso e o mais trágico, porque carrega uma aparência de fé, mas esconde uma ausência de Deus. Jesus entrou no templo e viu o que muitos aceitariam como normal comércio, movimentação, atividade. Mas ao invés de se alegrar com a movimentação, ele se indignou com a profanação. Em Matthew 21, versos 12 e 13. E Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O lugar era sagrado, mas os corações estavam longe. O ambiente era religioso, mas a motivação é que era carnal. E quando Deus é usado e não adorado, ele responde com juízo, não com aplausos. A tragédia do lugar religioso sem presença é que ele engana a todos menos a Deus. Pessoas se acostumam com rituais, com liturgias, com palavras repetidas e ensaiadas. Sabem quando levantar as mãos, quando dizer amém, quando bater palmas, mas o coração está frio, a mente está dispersa e a alma está distante. Deus não é atraído por movimento. Ele é atraído por verdade, por entrega, por adoração que nasce do íntimo. Há igrejas onde a Bíblia é citada, mas não reverenciada, onde o texto é torcido para se encaixar nos desejos do público, onde o altar se tornou um palco e o púlpito um trampolim para a promoção pessoal, onde líderes se tornaram celebridades e a glória de Deus foi trocada pela glória dos homens. Isso não é igreja, isso é mercado. E Jesus continua entrando nesses lugares para virar mesas, derrubar estruturas e desmascarar intenções. Religiosidade sem transformação. É como uma árvore cheia de folhas, mas sem frutos. Foi exatamente isso que Jesus viu quando se aproximou da figueira, em Matthew 21, verso 19. E vendo uma figueira
à beira do caminho, aproximou-se dela, e não achou senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A árvore prometia algo com sua aparência, mas não tinha substância, e Jesus a amaldiçoou. Assim, também são os ambientes onde a fé é apenas estética, onde se fala sobre Deus, mas ele não é ouvido. Onde se ora para impressionar, mas não para se render. Onde se jejua para parecer consagrado, mas vive-se distante da santidade. O orgulho espiritual reina nesses lugares. Pessoas que se sentem melhores porque cumprem regras, porque fazem parte de ministérios, porque têm conhecimento bíblico, mas o coração está endurecido, cheio de julgamento, sem misericórdia. São como os fariseus que Jesus denunciava com veemência. Ele dizia, em Mateus 15, verso 8, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é o que se fala, é o que se vive. Não é o que se mostra, é o que se entrega. Esses ambientes produzem crentes acomodados que rejeitam conselhos, desprezam repreensões e se endurecem cada vez mais na sua teimosia. E é exatamente sobre esse tipo de pessoa que o Espírito Santo nos alerta hoje, aquele que rejeita toda forma de correção. Em Provérbios 9, verso 8. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Há um espírito em alguns que não apenas resiste à correção, ele zomba dela. Eles não suportam ouvir a verdade e, ao serem confrontados, não se arrependem, se irritam. Eles não se quebrantam, se levantam contra. E sabe o que acontece com quem insiste em ajudar esse tipo de pessoa? Vai sendo sugado, ferido, contaminado pela amargura e muitas vezes afastado do seu próprio propósito por tentar salvar quem não quer ser salvo. Há pessoas que não querem Deus, querem os benefícios, não querem arrependimento, querem o alívio, não querem transformação, querem controle. E quando você se aproxima com sinceridade, com amor, com zelo e temor para confrontar algo errado, elas se voltam contra você com desprezo, ironia ou até perseguição. É aí que muitos caem. Continuam tentando abraçar quem já se mostrou um escarnecedor. Continuam socorrendo quem despreza a voz de Deus e, sem perceber, acabam se afastando da luz, tentando resgatar quem ama as trevas. Existem filhos que não escutam mais os pais. Existem cônjuges que rejeitam toda exortação. Existem amigos que zombam de tudo o que é santo. E ainda assim, muitos insistem em continuar ajudando, dando apoio, dinheiro, tempo e até oração. Mas, escute, não se ora por escarnecedor como se ora por arrependido. Não se caminha com quem recusa a correção como se caminha com quem luta para ser transformado. Quem rejeita a correção não está apenas em erro, está em rebelião. E ajudar alguém em rebelião é se aliar contra o próprio Deus. Em Provérbios 13, verso 18, pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Aqui não se trata apenas de uma consequência social, mas espiritual. Quem despreza a voz de correção de Deus e dos servos fiéis será humilhado. Vai colher ruína, vai experimentar a desonra, e você não tem o poder de evitar isso. Você pode até tentar aliviar,
mas não pode impedir o que Deus já determinou. Muitos estão tentando segurar vidas que Deus já entregou à disciplina. Muitos estão tentando proteger quem está sendo tratado com vara. E sabe qual é o resultado? Perda, cansaço, tristeza. Porque a ajuda que você oferece é contrária àquilo que o céu está fazendo. A correção é uma das expressões mais poderosas do amor de Deus. Em Hebreus 12, versos 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, quando alguém rejeita a correção, não está apenas ignorando um conselho, está rejeitando o próprio amor de Deus. E como podemos continuar ajudando alguém que rejeita o amor do Pai? Como podemos persistir tentando resgatar quem se agarra ao orgulho como um escudo e trata toda a advertência como ataque? É aqui que muitos estão tropeçando, tentando exercer misericórdia, onde já se faz necessário o juízo. A verdade é que há momentos em que se afastar é obedecer. Há pessoas que só vão começar a repensar a vida quando sentirem o peso do abandono daqueles que tanto insistiram. Às vezes, é o silêncio que fala mais alto. Às vezes é a distância que desperta a consciência. E isso não é falta de amor, isso é sabedoria espiritual. Jesus não correu atrás de Herodes. Ele não explicou nada aos zombadores na cruz. Ele ficou em silêncio diante de Pilatos, porque há um ponto em que a palavra já foi dita, o alerta já foi dado e o coração da pessoa decidiu resistir. Insistir além disso é falta de discernimento. Em nossos dias, a cultura ensina que amar é aceitar tudo que ajudar, é nunca desistir, que misericórdia é ignorar o pecado. Mas o Evangelho de Cristo nos mostra outra realidade. O verdadeiro amor confronta, a verdadeira ajuda liberta e não acorrenta. A verdadeira misericórdia aponta para o arrependimento e não alimenta a rebeldia. Quando você ajuda alguém que odeia ser corrigido, você está plantando sementes no deserto e, pior, corre o risco de ser esmagado pela rejeição e pela dureza de coração daquele que não quer ser transformado. Há um peso espiritual em conviver com quem recusa a correção. Aos poucos, você vai se cansando, vai se desanimando, vai sendo contaminado com a incredulidade, com a murmuração, com a resistência. Sua vida de oração começa a esfriar, sua disposição para obedecer começa a vacilar. E tudo porque você está tentando carregar alguém que despreza tudo aquilo que te fortalece. Hoje o Espírito Santo te chama para uma escolha. Você vai continuar insistindo em ajudar quem despreza a correção ou vai se posicionar ao lado da verdade? Vai permitir que o falso amor te escravize a relacionamentos que Deus já te pediu para soltar? Ou vai confiar que Ele sabe como tratar aqueles que resistem? Sua missão não é salvar todo mundo, é obedecer a Deus em tudo. Se a pessoa não ouve mais ninguém, se já deixou claro que despreza toda forma de instrução, se reage com ira quando é confrontada, talvez não seja mais o tempo de ajudar. Talvez seja o tempo de deixar Deus agir. E quando você solta Deus, segura. Quando você recua, Deus avança. E quando você para de tentar salvar Deus, começa a tratar. Essa é a verdade que liberta.
Nem toda ajuda vem de Deus e nem toda recusa é falta de amor. Às vezes, recusar ajudar é o maior ato de temor que você pode demonstrar. E o céu respeita quem respeita a voz do Espírito. Segundo tipo de pessoa, o preguiçoso que se recusa a trabalhar. In Proverbs 6, verse 11, and 2 Thessalonians 3, verse 10. Assim, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. E se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Há um tipo de pessoa que muitos confundem com fragilidade, mas que aos olhos de Deus está mergulhada em pecado. E esse pecado se chama preguiça. Não se trata de falta de capacidade nem de ausência de oportunidades. Trata-se de uma escolha espiritual. A escolha de não se levantar, de não se esforçar, de não cumprir seu papel com dignidade diante do Senhor. A Bíblia não apenas condena a preguiça, ela denuncia suas consequências como ruína certa para a alma e para a vida. E o erro grave de muitos cristãos hoje é continuar sustentando esse comportamento com a capa de ajuda, quando, na verdade, estão alimentando a desobediência. In Proverbs 6, verses 6 to 11, vai ter com a formiga: ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Não tendo chefe, nem superior, nem governador, prepara no verão o seu pão, ajunta no tempo da ceifa o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando dormirás, quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar um pouco, para encruzar os braços, para descansar. Assim, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Deus está dizendo: observe, aprenda, desperte. A formiga não tem chefe, nem comandante, nem supervisor, mas mesmo assim trabalha. Planeja, guarda provisão. Ela age com zelo, responsabilidade e sabedoria. E o preguiçoso dorme, procrastina, arranja desculpas, reclama da vida, mas se recusa a se mover. E o que o versículo diz em seguida é um alerta forte à pobreza e à necessidade virão como um ladrão, como um homem armado. Não é apenas uma consequência natural, é um juízo que chega de forma inesperada e destruidora. Mas o problema não é só de quem está na preguiça, é também de quem a financia. Porque existe um tipo de ajuda que Deus não aprova. Aquela que substitui o esforço do outro, que encobre o pecado, em vez de confrontar, que alimenta a zona de conforto, enquanto a alma se deteriora. Há muitos hoje que estão empobrecendo espiritualmente porque decidiram sustentar a preguiça de outros. Estão sobrecarregados, endividados, emocionalmente esgotados. Não porque amam demais, mas porque não sabem mais discernir onde termina a compaixão e onde começa a conivência. A palavra é direta também. In 2 Thessalonians 3, verso 10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Veja, não é sobre quem não pode trabalhar, mas quem não quer. Paulo estava lidando com pessoas que, mesmo tendo condição, estavam vivendo às custas da igreja, ocupando tempo, consumindo recursos e atrasando a missão. E o que o apóstolo ordena ali é um princípio divino. Não sustente a preguiça. Não confunda a caridade com cegueira. Não use a fé como desculpa para manter a desordem. O Evangelho não incentiva parasitismo.
Ele chama a responsabilidade, a diligência, a boa administração da vida. Quantos pais estão hoje sustentando filhos adultos que se recusam a trabalhar? Quantos líderes estão encobrindo membros que se acomodaram no ministério e vivem dependentes dos outros? Quantas esposas estão carregando o fardo emocional e financeiro de maridos que se entregaram à inércia não por doença ou dificuldade, mas por egoísmo e desobediência? E sabe o que está por trás disso tudo? Uma mentalidade que desonra o mandamento bíblico de cultivar e guardar. Desde o Éden, Deus estabeleceu o princípio do trabalho como parte da bênção, não como maldição. O suor do rosto é sagrado, o esforço é digno, o cansaço é honrado. Mas o preguiçoso quer o fruto sem plantar, quer a colheita sem semear, quer a honra sem sacrifício. E quando alguém se recusa a trabalhar, está dizendo a Deus: eu não preciso da tua ordem. Está desafiando o princípio divino de responsabilidade e, mais do que isso, está usando os outros como escudo. Porque o preguiçoso nunca anda sozinho. Ele sempre encontra alguém que aceite carregá-lo. Sempre há uma alma bem intencionada, mas espiritualmente despreparada, disposta a alimentar o que Deus está querendo corrigir. E é aqui que muitos perdem a bênção porque se cansam tentando levantar quem Deus já está tratando com escassez. A falta de diligência não é apenas um problema prático, é um pecado espiritual. É um sinal de desprezo pela mordomia que Deus confiou. É um sintoma de orgulho disfarçado de fragilidade. É a recusa de reconhecer que a vida exige esforço, constância e sacrifício. Por trás da preguiça, muitas vezes, está um coração rebelde que espera que tudo venha fácil, que os outros resolvam, que a vida se ajuste sem renúncia. E esse tipo de coração, quando é ajudado constantemente, se torna cada vez mais endurecido. Ajuda que não confronta se transforma em prisão. Quando você suprime a dor, que levaria a pessoa ao arrependimento, você atrasa o processo de Deus. Quando você sustenta quem se recusa a crescer, você se torna cúmplice da estagnação. E o que parecia amor vira obstáculo. O que parecia cuidado vira muleta. E a bênção que você carrega começa a ser drenada por quem escolheu não se levantar. Deus não te chamou para carregar quem decidiu permanecer no chão. Deus te chamou para levantar os que querem andar, para estender a mão aos que desejam a mudança, para caminhar com quem está disposto a romper com o comodismo. É tempo de discernir quem quer ser curado e quem se alimenta da dor, para manipular quem precisa de ajuda e quem escolheu a dependência como estilo de vida. E para isso é necessário coragem espiritual, porque muitos que vivem sustentando o preguiçoso se sentem culpados quando pensam em parar. Acham que estão negando amor, que estão sendo duros demais. Mas a verdade é que continuar ajudando nesses casos é ser mais generoso do que Deus. E ninguém pode ser mais justo que o Senhor. Ele mesmo diz: não comerá. Isso não é crueldade, é sabedoria. Porque só o confronto traz mudança. Só a ausência de resultados desperta a consciência. Só a escassez que dói pode gerar um clamor verdadeiro. Por isso o alerta é claro. Pare de sustentar o pecado
com o nome de amor. Pare de encobrir o erro com a capa da ajuda. Preguiça não é debilidade, é desobediência. E Deus não está te pedindo para proteger a desobediência de ninguém. Ele está te chamando a obedecer. E obedecer muitas vezes é recuar, é deixar faltar, é permitir que a disciplina divina cumpra seu papel. É confiar que o mesmo Deus que mandou você amar, mandou também que você não alimentasse a preguiça. Então, hoje examine a quem você está ajudando. Veja se essa ajuda está gerando fruto ou se está alimentando a inércia. Pergunte ao Espírito Santo se é para continuar ou se é hora de parar. E lembre-se, ajudar não é sempre dar. Às vezes é negar, corrigir, recuar, confiar. Porque quando você para de ajudar quem se recusa a obedecer, você abre espaço para Deus agir de forma plena. E o que você não conseguiu mudar com esforço, Deus muda com um toque. Terceiro tipo, o zombador das coisas santas. In Psalms 1 verse 1 and 2, Peter 3 verses 3 and 4. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Há pessoas que não apenas ignoram a fé, mas a desprezam. Não se contentam em viver distantes de Deus. Elas zombam abertamente daquilo que é santo, ridicularizam a oração, fazem piada da Bíblia, debocham dos servos fiéis e tratam o nome de Jesus como algo banal. E o mais preocupante é que muitos cristãos, por medo de parecerem intolerantes, continuam ajudando, caminhando e até abrindo o coração para pessoas assim, como se a zombaria fosse apenas uma diferença de opinião. Mas a palavra de Deus não vê dessa forma. A Bíblia não ensina a conviver com o escarnecedor, ela ensina a se afastar dele. Em Psalms 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é uma advertência direta. Deus está dizendo que há uma bênção sobre aqueles que escolhem o caminho da separação. O justo é feliz, é guardado, é aprovado por Deus quando decide não caminhar com quem rejeita e ridiculariza a verdade. A zombaria contra Deus não é apenas um erro, é uma rebelião contra o céu. E quem permanece sentado na roda dos escarnecedores, cedo ou tarde, será moldado por eles. Existe uma influência invisível, mas poderosa, que age quando alguém se expõe continuamente ao escárnio. Primeiro, você escuta. Depois, você começa a rir junto. Em seguida, passa a questionar certas verdades. E quando percebe, já está indiferente àquilo que antes te fazia tremer. O escarnecedor contamina pelo riso. Ele planta dúvida com frases aparentemente inocentes. Ele destrói a reverência com pequenos gestos e o que parecia um simples convívio se torna uma armadilha espiritual. Em 6 Peter 3, versos 3 and 4. Sabendo primeiro isto que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Eles não perguntam por fé, eles debocham por incredulidade. Eles não têm sede de Deus, zombam das promessas. O escarnecedor não está em busca de salvação, está em campanha contra a santidade. E ajudar alguém assim não é bondade, é imprudência. Porque você não está estendendo a mão a alguém ferido, está fortalecendo quem quer destruir aquilo que você ama. Muitos cristãos hoje confundem amor com tolerância indiscriminada. Pensam que para demonstrar o caráter de Cristo, precisam aceitar todas as vozes, todas as conversas, todas as companhias. Mas Jesus nunca sentou à mesa com os zombadores para ouvir o que eles pensavam sobre Deus. Ele se aproximava dos pecadores arrependidos, dos sedentos dos quebrantados. Ouvir a mensagem poderosa de que Deus nos adverte sobre os 5 lugares que podem destruir nossa vida espiritual foi como um despertador para a minha alma. Como brasileiros, somos um povo apaixonado, vibrante, cheio de fé e emoção. Mas muitas vezes nos deixamos levar pelas aparências, pelos prazeres momentâneos e pelas promessas enganosas do mundo. Essa palavra, inspirada no estilo de Billy Graham, tocou profundamente meu coração, trazendo um convite urgente para refletir sobre onde estamos colocando nossos pés e o que estamos permitindo moldar nossas vidas. Cada um dos 5 lugares descritos, a zombaria, a vaidade, o ocultismo disfarçado, a frieza espiritual e a religiosidade sem transformação, revelou-se não apenas como armadilhas espirituais, mas como realidades que muitas vezes enfrentamos no dia a dia, seja no trabalho, nas amizades, nas redes sociais, ou até mesmo dentro de nós mesmos. Essa mensagem é um chamado à vigilância, à santidade e à obediência, e quero compartilhar como ela me impactou e as lições práticas que tirei para aplicar na minha vida. O primeiro lugar, a roda dos escarnecedores, foi um alerta que ressoou como um trovão. Onde a cultura é tão calorosa e as conversas muitas vezes são cheias de humor, é fácil nos acostumarmos com piadas que banalizam o sagrado. Já me peguei rindo de comentários que, no fundo, desrespeitavam a Deus ou a fé. A Bíblia, em Salmos 1:1, nos adverte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A lição que tirei é clara: devo escolher com cuidado as companhias e os conteúdos que consumo. Não posso mais tolerar conversas ou programas que ridicularizam o que é santo. Isso significa dizer não a certas festas, a certos grupos de WhatsApp ou até a vídeos nas redes sociais que, mesmo parecendo inofensivos, plantam sementes de irreverência. Aplicar isso na vida prática exige coragem, especialmente em um país onde a socialização é tão valorizada. Mas percebi que proteger minha fé é mais importante do que agradar os outros. O segundo lugar, o da vaidade e do orgulho, me confrontou de uma forma pessoal. Vivemos em uma sociedade onde a imagem é tudo. Com nossa cultura de celebração beleza e redes sociais, é fácil cair na armadilha de buscar aplausos e reconhecimento. Eu mesmo já me vi preocupado com quantos likes recebi em uma foto ou com a aprovação dos outros
no trabalho. A história da Torre de Babel, em Gênesis 11, me lembrou que querer construir um nome para mim mesmo é um caminho para a ruína espiritual. A lição aqui é buscar a humildade, como Jesus ensinou ao lavar os pés dos discípulos. Na prática, isso significa mudar minha motivação. Em vez de trabalhar para ser visto, devo trabalhar para glorificar a Deus. No dia a dia, isso pode ser tão simples quanto evitar comparações, rejeitar a necessidade de me destacar e valorizar mais a oração silenciosa do que a exibição pública da minha fé. É um exercício diário de colocar Deus no centro e o ego no chão. O terceiro lugar, o ocultismo disfarçado, foi talvez o mais chocante para mim. Como brasileiros, amamos nossa cultura rica com suas músicas, séries e tradições. Mas a mensagem me fez questionar o que estou permitindo entrar na minha casa. Quantas vezes assisti a séries ou ouvi músicas que, sem perceber, glorificavam o pecado ou flertavam com o sobrenatural de forma perigosa. A advertência em Deuteronômio 18, 10, 12 é clara. Práticas que envolvem feitiçaria ou consulta aos mortos são abominação ao Senhor. A lição prática que tirei é a necessidade de filtrar o que consumo. Decidi revisar minhas playlists, excluir músicas que promovem valores contrários à fé e evitar séries que romantizam o ocultismo. No contexto brasileiro, onde festas populares e conteúdos místicos às vezes se misturam à cultura, isso exige discernimento. Vou orar antes de escolher o que assistir ou ouvir, pedindo a Deus que me dê sabedoria para proteger minha alma. O quarto lugar, a frieza espiritual, me fez refletir sobre os momentos em que minha fé se tornou morna. Onde a religiosidade é tão presente, é fácil confundir rotina com devoção. Já me peguei indo à igreja por hábito, orando sem fervor, lendo a Bíblia, sem deixar que ela me transformasse. Jesus alertou a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, 15, 17 sobre o perigo de ser morno. A lição que aprendi é que a fé viva exige esforço diário. Para aplicar isso, comprometi-me a reservar um tempo fixo para oração e leitura bíblica, mesmo que seja apenas 10 minutos por dia. Também decidi buscar cultos com mais entrega, onde eu possa adorar com o coração, e evitar ambientes ou conversas que me puxem para a indiferença, onde a vida é corrida e as distrações são muitas. Manter o fogo espiritual exige disciplina, mas sei que é isso que me conecta ao coração de Deus. O quinto lugar, a religiosidade sem transformação, foi um convite à introspecção. Como brasileiro, cresci em um ambiente onde a fé é parte da cultura, mas nem sempre da vida. Já vi igrejas cheias de movimento, mas vazias de quebrantamento. Mateus 21, 12 e 13, onde Jesus expulsa os vendilhões do templo, me lembrou que Deus não quer rituais vazios, mas corações rendidos. A lição que tirei é que minha fé precisa produzir frutos. Na prática, isso significa parar de me contentar com aparências, ir à igreja cantar ou levantar as mãos e buscar uma transformação real. Vou me perguntar diariamente: minhas ações refletem Cristo? Estou vivendo o que prego? Também decidi ser mais intencional
em ajudar os outros, não para me exibir, mas para refletir o amor de Deus, seja ajudando um vizinho ou compartilhando uma palavra de encorajamento. Essa mensagem me fez perceber que os lugares que frequento, sejam físicos, emocionais ou espirituais, moldam minha alma. Como brasileiro, sei que nossa cultura valoriza a conexão à festa e à expressão, mas também sei que nem tudo que brilha é ouro. A história de Ló, que escolheu Sodoma pelas aparências, é um lembrete de que decisões baseadas na carne podem custar caro. A esposa de Ló, que olhou para trás, me ensinou que não posso manter o coração preso ao que Deus já condenou. Aplicar essas lições significa viver com propósito, escolhendo ambientes que me aproximem de Deus e rejeitando aqueles que me afastam. Onde a fé é tão viva, mas também tão misturada com o secular, isso exige um compromisso radical com a santidade. Na prática, estou mudando meus hábitos. Vou evitar rodas de conversa onde Deus é desrespeitado, mesmo que isso signifique perder amigos. Vou me afastar de conteúdos que alimentam o ego ou flertam com o pecado, mesmo que sejam populares. Vou buscar comunhão com irmãos que me inspirem a crescer na fé, porque sei que a comunidade cristã é uma força poderosa quando unida em verdade. Vou orar, mas não por obrigação, mas por desejo de ouvir a voz de Deus. E, acima de tudo, vou lembrar que fui comprado por preço de sangue, como diz 1 Coríntios 6:20, e que minha vida não pertence mais a mim, mas a Cristo. Essa mensagem também me desafiou a ser luz em um mundo que muitas vezes celebra a escuridão, onde enfrentamos desigualdades, corrupção e desafios sociais. A fé cristã pode ser uma resposta poderosa, mas só se vivermos com autenticidade. Não posso mais me contentar com uma fé morna ou uma religiosidade de fachada. Preciso ser intencional, vigilante e obediente. Cada escolha que faço, desde o que assisto até com quem ando, é uma oportunidade de honrar a Deus ou de me afastar dele. E como brasileiro, quero viver uma fé que não apenas fala, mas transforma, que não apenas brilha, mas aquece, que não apenas promete, mas cumpre. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo te chamando para sair de Sodoma e voltar ao primeiro amor, então não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão edificar sua vida espiritual. Deixe nos comentários um amém ou se você está pronto para romper com os lugares que te afastam de Deus. E, por favor, assista até o final, porque há uma revelação especial esperando por você. Vamos juntos viver para a glória de Deus.